Meia Culpa, por Marcelo Ferrari, da Oficina. Lavando a culpa, introdução. Deus é uma questão fundamental no autoconhecimento. Então, é muito comum pessoas me questionarem sobre Deus. E, claro, quando me questionam, fazem isso com a cabeça cheia de crenças e zero consciência. Como sou um macaco velho no assunto, tenho uma pedagogia para quebrar as pernas e as crenças das pessoas. Eu pergunto, o que é Deus? Recebo 1 milhão de respostas. Independente da resposta, digo sempre o mesmo. Sua resposta está errada. A pessoa persiste, produz 2 milhões de respostas e eu continuo dizendo, sua resposta está errada. Quando a pessoa fica exausta, joga o feitiço contra o feiticeiro. Me diga você o que é Deus? E eu respondo, Deus é a somatória de 4 letras, D-E-U-S. A maioria das divergências filosóficas não são divergências filosóficas, são divergências semânticas. As pessoas não brigam porque discordam, as pessoas brigam porque usam palavras diferentes para dizer as mesmas coisas, ou palavras iguais para dizer coisas diferentes. O maior problema da filosofia não é filosófico, é apenas de comunicação. Eu tive que sofrer muito para aprender isso, e aprendi. Desde então, nunca mais entrei em um diálogo filosófico sem antes investigar as definições dos meus interlocutores. É trabalho investigar o dicionário mental dos interlocutores. Precisa conversar muito, mas vale a pena. Evita mal-entendidos. E, no final das contas, é a única maneira possível de produzir uma comunicação eficiente. Mas por que eu estou falando isso na introdução desse livro? Porque divergência semântica não acontece apenas com a palavra Deus. Acontece com todos os substantivos abstratos, o que inclui a palavra culpa. Esse livro não está sendo escrito para explicar o que é culpa. Você sabe o que é culpa. A culpa é uma experiência constante para você e toda experiência é autoexplicativa. Esse livro está sendo escrito para desfazer um equívoco recorrente na cultura humana, principalmente na cultura espiritualista, que resulta em mal viver. O primeiro passo para desfazer esse equívoco é lavar a palavra culpa, é entender que, para começo de conversa, culpa é apenas a somatória de 5 letras. C-U-L-P-A. Passo dado, prossigamos. Boa leitura! O vídeo a seguir é uma ajuda para lavar a culpa. Assista. Que eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí. Na verdade é um segredo que eu guardo. É uma revelação que eu não posso sair dizendo por aí, que eu tenho medo que as pessoas se desequilibrem de si, que elas caiam delas mesmas quando eu disser. Eu descobri que a palavra não sabe o que diz. Eu insisto em A palavra delira. A palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra, nela mesma, em si própria, não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Quando existe acordo, existe comunicação. E quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada, mesmo usando as mesmas palavras. Eu insisto em A palavra é uma roupa que a gente veste. Uns usam palavras curtas, outros usam roupa em excesso. Existem os que jogam palavra fora. Pior são os que usam em desalinho. Uns usam palavras caras, poucos ostentam palavras raras. Tem quem nunca troca, tem quem usa dos outros. A maioria não sabe o que veste. Alguns sabem, mas fingem que não. E tem quem nunca usa a roupa certa para a ocasião. Tem os que se ajeitam bem com poucas peças. Outros se enrolam em um vocabulário de muitas. Tem gente que estraga tudo que usa. E você, com as palavras, você se despe. Eu insisto Se a palavra é uma roupa, eu falei, mas a palavra tá suja demais? A gente usa as mesmas palavras o tempo inteiro, as palavras estão engorduradas, então eu falei, receita para lavar a palavra suja. Mergulhar a palavra suja em água sanitária. Depois de 2 dias de molho, coarar ao sol do meio-dia. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida. Existem outras, e a palavra amor é uma delas, que são muito encardidas e desgastadas pelo uso. O que recomenda é esfregar e bater insistentemente na pedra, depois enxaguar em água corrente.
São poucas as que resistem a esses cuidados, mas existem aquelas. Dizem que limão e sal tira a sujeira difícil. Mas toda tentativa de lavar a piedade foi sempre em vão. Mas eu nunca vi palavra tão suja como perda. Perda e morte, na medida em que são alvejadas. Soltam um líquido corrosivo que atende pelo nome de amargura, que é capaz de esvaziar o vigor da língua. O aconselhado, nesse caso, é mantê-las de molho em um amaciante de boa qualidade. Agora, se o que você quer é somente aliviar as palavras do uso diário, você pode usar sabão em pó e máquina de lavar. Perigo misturar palavras que mancham no contato umas com as outras. Culpa, por exemplo, mancha tudo que encontra. Culpa deve ser sempre alvejada sozinha. Outra mistura pouco aconselhada, amizade e desejo. Desejo é uma palavra intensa, quase agressiva. E pode, o que não é inevitável, esgarçar a força delicada da palavra amizade. A palavra força cai bem em qualquer mistura. É importante não lavar demais as palavras, sob o risco de perderem o sentido. Aquela sujeirinha cotidiana, quando não é excessiva, produz uma oleosidade que dá vigor aos sons. Muito importante na arte de lavar palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. Conviva com a palavra durante alguns dias. Deixe que se misture em seus gestos. Que passeie pela expressão dos seus sentidos. À noite, permita que se deite, não a seu lado, mas sobre seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne prolifera em toda a sua possibilidade. Se você puder suportar essa convivência, até não mais perceber a presença dela, aí você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível. Ela arrepiou e pulou e gritou: este teu, hein, moleque já me deu, hein, desgosto odioso, hein, com jeito eu te pego, ui, bem feito pra rua, sai sujeito, que eu não quero mais te ver. Peso da culpa. Imagine que você entra no seu carro, um Fusca com pneus tala larga, e quando vai dar partida, o motor não funciona. Você abre o capô e fica olhando para as peças do motor. Por que você faz isso? O que você está procurando? Você está procurando a causa do mau funcionamento do motor. Em outras palavras, você está procurando o responsável pelo mau funcionamento do motor. Será que o responsável é o carburador? Será que o responsável é o cabo de vela? Será que o responsável é o pistão? Será que o responsável é a rebimboca da parafuseta? Você sabe que enquanto não encontrar o responsável, o causador, você não conseguirá alterar o efeito, ou seja, não conseguirá fazer o motor funcionar. Só que você não entende de motor, então você chama um mecânico para examinar e consertar o motor para você. O mecânico examina e conclui que o responsável pelo mau funcionamento do motor é a bateria. Pronto, o responsável está identificado. O responsável não é o carburador, nem o cabo de vela, nem o pistão, nem a rebimboca da parafuseta. O responsável é a bateria descarregada. O mecânico altera a causa, dá uma carga na bateria e, consequentemente, altera também o efeito. O motor volta a funcionar. Percebe por que é fundamental encontrar o responsável? O universo funciona através da lei de causa e efeito. Sem consciência da causa, é impossível alterar o efeito. Por isso, é fundamental encontrar o responsável que está causando o efeito. Muito bem, agora eu vou contar a mesma história fazendo uma alteração semântica. Vou trocar a palavra responsável por culpado. Imagine que você entra no seu carro, um Fusca com pneus tala larga e, quando vai dar a partida, o motor não funciona. Você abre o capô e fica olhando para as peças do motor. Por que você faz isso? O que você está procurando? Você está procurando a causa do mau funcionamento do motor. Em outras palavras, você está procurando o culpado pelo mau funcionamento do motor. Será que o culpado é o carburador? Será que o culpado é o cabo de vela? Será que o culpado é o pistão? Ou será que o culpado é a rebimboca da parafuseta? Você sabe que enquanto não encontrar o culpado, ou causador, você não conseguirá alterar o efeito, ou seja, não conseguirá fazer o motor funcionar. Só que você não entende de motor, então você chama um mecânico para examinar e consertar o motor para você. O mecânico examina e conclui que o culpado pelo mau funcionamento do motor é a bateria. Pronto, o culpado está identificado. O culpado não é o carburador, nem o cabo de vela, nem o pistão, nem a rebimboca da parafuseta. O culpado é a bateria descarregada.
O mecânico altera a causa, dá uma carga na bateria e, consequentemente, altera também o efeito. O motor volta a funcionar. Culpa e responsabilidade é como 6 e meia dúzia, duas palavras diferentes para dizer a mesmíssima coisa. Todo efeito tem uma causa, um responsável, um culpado. Cada um é causador da sua realidade. Cada um é responsável por sua realidade. Cada um é culpado por sua realidade. Só que ninguém entende, e pior, ninguém aceita que culpa e responsabilidade são sinônimos. E por que não? Porque todos querem ser culpados pelo bem bom, mas ninguém quer ser culpado pelo bem mal. Fizemos igual o Homer Simpson. Se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Bode expiatório não falta. Pais, cônjuges, filhos, sociedade, Matrix, governo, ETs, lei de Darwin, lei de Murphy, mente, ego, karma, vidas passadas, Deus e o diabo. Esse jeitinho de viver, fugindo da culpa, se chama omissão. E tem intenção positiva, viver bem, né? Sem o peso da culpa. Só que não funciona. Por 2 motivos. Primeiro, porque é impossível fugir da responsabilidade. E responsabilidade pesa. Claro que é mais leve viver igual o pé de alface que não tem responsabilidade de pensar para decidir. Mas, como diz o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Depois, porque se o culpado da sua realidade não é você, como você pode alterar um efeito do qual não é a causa? Impossível. Logo, quando você não assume a culpa, tudo que você consegue é viver como vítima das circunstâncias, 100% culpado. Culpa é sinônimo de responsabilidade. São duas palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Responsabilidade é sinônimo de arbítrio. São duas palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Então, culpa é arbítrio. Você é o único culpado por tudo que opta. Logo, você é 100% culpado por suas decisões. Por exemplo, você decide comer feijão. Quem é culpado por você estar comendo feijão? Você. É 100% culpa sua, pois é você, e só você, que está optando por comer feijão. Você decide se casar. Quem é culpado por você estar casado? Você. É 100% culpa sua, pois é você e só você que está optando por estar casado. E assim com tudo. Você é sempre 100% culpado por tudo que você opta. Se você acredita que é vítima, me diga, quem é o culpado por suas decisões? Dividindo a culpa. O marido chega em casa e encontra a esposa desesperada. O que foi? Pergunta o marido. Nossa empregada está grávida, diz a esposa. Culpa dela, responde o marido. Mas o pai da criança é você, diz a esposa. Culpa minha, responde o marido. Mas você é meu marido, diz a esposa. Culpa sua, responde o marido. Situações são resultados coletivos de escolhas particulares. Cada um é sempre 100% culpado por suas escolhas, mas é 0% culpado pela escolha dos outros. Regra 1. Por que minha culpa se não é decisão minha? Você pensa. Ora, claro que é decisão sua. O que acontece é que você desconsidera as decisões anteriores que te levaram à experiência presente. Por exemplo, você decide fazer uma viagem. Você decide não dirigir. Você decide comprar uma passagem e ir de ônibus. O motorista dorme ao volante, bate o ônibus e você quebra a perna. O que você faz? A. Assume sua culpa pela perna quebrada uma vez que foi você que decidiu viajar de ônibus. Ou B. Desconsidera sua decisão em viajar de ônibus e coloca toda a culpa no motorista que dormiu ao volante. Esclareceu? Você queria arroz, feijão. Você queria doce, você queria banana, macaco. Queria nirvana, todo mundo sabe, é senso comum. Você ignorou a regra número 1. Com a mão a gente cava a própria sepultura e depois a gente jura que a culpa é alheia. Mas cada um colhe o que semeia, inconveniente verdade. Você plantou vento, por isso colheu tempestade. Com a mão a gente cava a própria sepultura e depois a gente jura que a culpa é alheia. Mas cada um colhe o que semeia, inconveniente verdade. Você plantou vento, por isso colheu tempestade. Você queria paz, queria amigos leais. Você queria falar, mas ficou calado. Queria liberdade,
todo mundo sabe, é senso comum. Você ignorou a regra número 1. Com a mão a gente cava a própria sepultura e depois a gente jura que a culpa é alheia. Mas cada um colhe o que semeia, inconveniente verdade. Você plantou vento, por isso colheu tempestade. Com a mão a gente cava a própria sepultura e depois a gente jura que a culpa é alheia. Mas cada um colhe o que semeia, inconveniente verdade. Você plantou vento, por isso colheu tempestade. Você queria arroz, mas plantou feijão. Você queria doce, mas plantou limão. Você queria banana, mas plantou macaco. Queria nirvana, mas plantou buraco. Você queria falar, mas ficou calado. Queria liberdade, plantou cadeado. Todo mundo sabe, é senso comum. Você ignorou a regra número 1. Você queria arroz, mas plantou feijão. Você queria doce, mas plantou limão. Você queria banana, mas plantou macaco. Queria nirvana, mas plantou buraco. Você queria falar, mas ficou calado. Queria liberdade, plantou cadeado. Todo mundo sabe, é senso comum. Você ignorou a regra número 1. Com a mão a gente cava a própria sepultura e depois a gente jura que a culpa é alheia. Mas cada um colhe o que semeia, inconveniente verdade. Você plantou vento, por isso colheu tempestade. Com a mão a gente cava a própria sepultura e depois a gente jura que a culpa é alheia. Mas cada um colhe o que semeia, inconveniente verdade. Você plantou vento, por isso colheu tempestade. Plantou vento e colheu tempestade. Plantou vento e colheu tempestade. Plantou vento e colheu tempestade. Conselheiro da excelência. Coloque açúcar na boca. O que você sente? Você sente doce. Coloque sal na boca. O que você sente? Você sente salgado. Coloque a mão na água quente. O que você sente? Você sente calor. Coloque a mão na água gelada. O que você sente? Você sente frio. Sensações não mentem e independem do arbítrio, percebe? Você sempre experimenta a sensação que está experimentando. Não importa se goste ou não goste, se quer ou não quer ter determinada sensação. Enquanto a sensação está acontecendo, só lhe resta experimentá-la, sentir. Será que o mesmo acontece com os sentimentos? Vamos descobrir na prática. Pense em uma pessoa que você ama. O que você sente? Você sente amor, carinho, afeto. Pense em uma pessoa que você odeia. O que você sente? Você sente ódio, raiva, antipatia, desgosto. Sentimento também não mente e também independe de arbítrio. Eis aí a prova. Entendido isso, já podemos entender do que se trata o sentimento de culpa. O que é sentimento de culpa? Sentimento de culpa é remorso. Essa é a primeira sugestão que lhe dou para lidar bem com o sentimento de culpa. Não chame remorso de culpa, chame de remorso. A segunda sugestão é mudar de perspectiva a respeito do remorso. Ao invés de ver o remorso como um demônio a ser expulso, veja-o como um sábio professor de autoconhecimento. Quando você coloca açúcar na boca, você sente doce. Sensações não mentem e não dependem do arbítrio. Logo, não podem ser expulsos e nem devem ser. Sensações existem para que você possa viver bem. Sem a sabedoria das sensações, você acabaria comendo comida estragada, se queimando no óleo quente, metendo a cara na parede e até morrendo. O mesmo acontece com os sentimentos, todos eles, inclusive o remorso. Quando você faz algo que acredita que não deveria ter feito, você sente remorso. Isso é ótimo e tem um propósito saudável, pois a função do remorso não é lhe punir. A função do remorso é 1. Te deixar consciente que você fez algo que não deveria ter feito. E 2. Te aconselhar sobre como você pode agir melhor quando a mesma situação se repetir no futuro. Remorso é o conselheiro da excelência. Ore para todas as mudanças que você fez em você no sentido de melhorar como pai, mãe, filho, marido, esposa, profissional, cidadão, enfim, como pessoa. Quem foi que te aconselhou a mudar?
foi o remorso. Você vivia de maneira X e o remorso lhe mostrou que deveria mudar para Y, que seria melhor. O remorso é uma bênção. Imagina um mundo onde as pessoas não sentissem remorso. Como essas pessoas poderiam mudar e melhorar? Não poderiam. Mas, se o remorso é uma bênção, por que as pessoas ficam atoladas no remorso como se fosse uma maldição? São 2 os motivos para isso. Explico nos próximos capítulos. Sofrimento não fala português. Existem vários tipos de cores. Azul é um tipo de cor. Verde é outro tipo de cor. Amarelo é outro tipo de cor e assim por diante. Porém, todas as cores, independente do tipo, são cores. Analogamente, existem vários tipos de sofrimento. Remorso é um tipo de sofrimento. Esse é um dos motivos pelo qual você fica preso no remorso. Sofrimento não fala português. Sofrimento é uma aula de autoconhecimento. Só que é uma aula ministrada pelo seu sistema emocional e seu sistema emocional não fala português, fala sofrimentês. É por isso que você fica atolado no remorso. Você não entende o que o remorso está te ensinando. E como seu sistema emocional não para de repetir a mesma aula até você aprender, você pode passar uma vida inteira atolado no mesmo remorso. Para sair do atoleiro, você precisa entender a lição que o remorso está te ensinando. Para entender a lição, você precisa traduzir a aula do sofrimentês para o português. Para traduzir a aula, você precisa pensar o sentimento, sofrimento. Quando você sente remorso e fica remoendo, você está fazendo isso, pensando o sentimento. Pensar o sentimento é praticar autoanálise. Todo ser humano tem capacidade inata de pensar o sentimento, só que a capacidade não é sinônimo de competência. Todo ser humano tem capacidade para tocar piano, mas nem todo ser humano tem competência em tocar piano. O simples fato de você fazer autoanálise não significa que está fazendo com competência. E se não está fazendo com competência, por mais que faça, não está aprendendo a lição. Enquanto não aprende a lição, o remorso continua repetindo a aula. Imaginação não muda o passado. O segundo motivo pelo qual você fica atolado no remorso é que você acredita que imaginação muda o passado. Isso é um equívoco. A capacidade mental de imaginar não existe para que você altere o passado, mas para que você aprenda com o passado. Contudo, sua tentativa de mudar o passado faz parte da aprendizagem, pois expressa seu desejo. Vamos supor que você foi cruel com uma pessoa e está sentindo remorso. Através da imaginação, você volta ao passado e se imagina sendo gentil. Essa imaginação é pedagógica, ela está te ensinando o que você deseja. Você foi cruel, fato, mas seu desejo é ser gentil. Caso contrário, você não sentiria remorso nem se imaginaria sendo gentil. Se a imaginação de gentileza apagasse a memória da crueldade, pronto, você não precisaria mais mudar o passado, ele já estaria mudado. Mas a memória da crueldade continua mesmo depois da imaginação de gentileza. Assim, ao tentar mudar o passado, você tem 2 imagens mentais: a factual, onde você está sendo cruel, e a imaginária, onde você está sendo gentil. Isso acontece automaticamente e não tem nenhum equívoco nisso. Então, qual é o seu equívoco? Seu equívoco é ficar só nisso, acreditando que a repetição disso irá apagar a imagem factual, ou seja, irá mudar o passado. Isso não acontece. E não acontece por um motivo pedagógico. A imagem factual precisa se contrapor à imagem desejada. Ambos precisam acontecer simultaneamente. Para quê? Para que você aprenda a lição que o remorso está te ensinando e execute-a quando a mesma situação se repetir no futuro. No caso do exemplo, para que você seja gentil da próxima vez que interagir com essa pessoa e também com as pessoas em geral. Passado e futuro são construções mentais que acontecem para um único propósito: a aprendizagem. É através do contraste entre o passado indesejado e o futuro desejado que você aprende a produzir melhores realidades. Mas é preciso estar ciente que passado e futuro são ferramentas de aprendizagem. Caso contrário, você acaba usando mal essas ferramentas. Ficar atolado no remorso é um desses casos de mau uso. Prática do arrependimento. Quando você faz algo que acredita que não deveria ter feito, você sente remorso. Esse sentimento é automático. Você não precisa fazer nada para sentir remorso. Porém, o simples fato de você sentir remorso não significa que você está arrependido. O remorso acontece automaticamente, mas o arrependimento não. O arrependimento só acontece quando você, consciente e voluntariamente, traduz o sentimento para o português, entende e muda de comportamento. Por exemplo, seu filho pede para ir ao cinema. Você promete levá-lo na terça-feira à noite. Você sabe que não irá cumprir com esse combinado porque na terça-feira à noite você tem compromisso no trabalho. Na quarta-feira de manhã, seu filho está triste e você está sentindo remorso.
Sendo que o remorso é automático, mas o arrependimento não, o que você deve fazer para se arrepender? São 2 passos. 1. Nomear. Nomeie o mau comportamento. Usando o exemplo acima, quando você promete algo que você sabe que não irá cumprir, que nome você dá a esse padrão de comportamento? Mentiroso? Traidor? Manipulador? Procure o nome mais apropriado para o comportamento do qual sente remorso, escreva em uma etiqueta e cole na testa do seu comportamento. Ele irá voltar muitas e muitas outras vezes com outras roupas e em outras circunstâncias. Mas, de agora em diante, como você está consciente e praticando arrependimento, ficará muito mais fácil mudá-lo. 2. Mudança. Faça o oposto. Toda vez que um mau comportamento aparecer na sua cabeça, pense no oposto e execute o oposto. Usando o exemplo acima, se você nomeou seu mau comportamento de mentiroso, qual é o oposto de mentiroso? Sincero, verdadeiro? Seja qual for o oposto que você pensar, execute-o. Essa é a verdadeira prática da penitência. Arrependimento. Meia culpa máxima. Quer se livrar da culpa? É simples. Assuma a sua culpa. Culpa só é problema quando você tenta fugir dela. Culpa é responsabilidade. Cada um é culpado por suas escolhas. Tentar fugir disso, além de impossível, não ajuda você a viver bem. Você vive mal? A culpa é sua. Meia culpa, meia máxima culpa. Assuma a culpa e abrace o remorso. Ele vem para te explicar a má escolha que fez e possibilitar que mude de opção e viva melhor. Perdoar a si mesmo. Ninguém nasce sabendo. Tentativa e erro é inevitável em qualquer processo de aprendizagem, inclusive no processo de adquirir maestria em ser humano. Então, é fundamental você aprender a se perdoar para não ficar empacado na aquisição da sua maestria. O primeiro passo para você se perdoar é simples: admitir que fez merda. É a negação da merda que perpetua o cheiro. Consciência pesada é você tentando pintar a bosta de ouro. Tem uma frase famosa do escritor José Saramago que diz que é preciso sair da ilha para ver a ilha. No caso de um equívoco, é o oposto. É preciso ver para sair. É o ato consciencial de reconhecer um equívoco como equívoco que retira você do equívoco. Por isso, enquanto você não admite a si mesmo que fez merda, você não consegue executar o próximo passo do perdão, dar descarga na merda feita e seguir em frente. E como dar descarga? Entendendo que optar antecede experimentar. Quando você faz a opção, você ainda não está experimentando o que o supõe ser a melhor opção. Se não está experimentando, não tem como saber. Se não tem como saber, como pode saber? Só depois da cagada que você descobre que fez merda. Nunca antes. Assim, só você do futuro sabe da merda que fez no passado. Então, cabe a você do futuro executar o terceiro passo do perdão a si mesmo. Qual? Assumir o seguinte compromisso: da próxima vez, não haverá próxima vez. A culpa não é da culpa. Primeiro você acredita que se calar a voz da culpa, se trancá-lo no porão, será feliz. E claro, você fracassa miseravelmente. Isso faz você se sentir mais culpado ainda. Então, você tenta de novo, com mais empenho e fracassa de novo. Se sente mais culpado, tenta de novo e fracassa de novo e se sente mais culpado. E se a culpa não for da culpa? E se a culpa não for o problema, for a solução? E se você estiver tentando calar a voz de um sábio, acreditando que é a voz de um demônio? E se você estiver trancando no porão alguém que veio te salvar de si e não irá desistir nunca? Se você acredita que a culpa é da culpa, é isso que está fazendo. E enquanto continuar fazendo, vai continuar sofrendo e continuar colocando a culpa na culpa. Culpa não é problema, é solução. Culpa é você recebendo uma aula de autoconhecimento. Quer viver bem? Pare de tentar matar a aula. Nenhum antidepressivo irá fazer você despertar a consciência, nem produzir autoconhecimento. Ouvir a voz da culpa, sim, irá despertar sua consciência e produzir autoconhecimento. Assim como tudo no seu corpo trabalha pela saúde do seu corpo, tudo na sua psique trabalha pela sua saúde psicológica. A culpa não é uma doença, é um processo de cura, assim como uma ânsia de vômito. A culpa quer te ajudar a expelir equívocos, crenças e valores que não te fazem bem. Permita que a culpa te ajude com isso. Como? Ouvindo com atenção o que ela tem para te dizer. Grandeza de um homem. Para terminar esse livro, eu vou te explicar uma coisa da qual você pode ter certeza que vai te ajudar a lidar melhor com o arrependimento. Você, assim como todo ser humano, nasce em absoluta ignorância. Você sabe o que isso significa?
Significa que você nasce sem saber nada, nada mesmo, na dica de nada, absolutamente nada, porra nenhuma. Você nasce sem sequer saber que nasceu. Sendo assim, qual é a única certeza que você pode ter nessa vida? Ora, pode ter certeza que você vai ter que errar muito para aprender a acertar, que você vai ter que fazer muita merda para adubar o seu jardim de sabedorias, que você vai ter que cair muito para aprender a andar equilibrado, que você vai ter que se arrepender muitas e muitas vezes para desenvolver o nível mínimo de excelência. Ninguém nasce sabendo. Você não nasceu sabendo. É preciso muita tentativa e arrependimento para aprender a viver bem. Então, toda vez que você sentir remorso, lembre-se que a aprendizagem é assim mesmo. Lembre-se que a grandeza de um homem não está em nunca cair, está em sempre se levantar. Reconhece a queda e não desanima. Levante, sacode a poeira e dá a volta por cima.